Fala aí galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria, meu nome é Bruno Alegria. Seguinte, hoje eu vou deixar o Deus do Falcon feliz da vida. Mas ele vai ficar assim maravilhado, não só ele, mas o Deus do Playmobil também, acho que ele vai ficar feliz, o Deus do Hot Wheels. Mas é o seguinte galera, como eu já falei para vocês, eu tenho diversas coleções. Eu tenho muita curiosidade sobre as coisas, sobre as coleções. Então existem várias coisas que eu tenho assim, vários objetos antigos em casa também. Não são propriamente coleções, fazem parte de coleções. Muitas pessoas colecionam essas coisas. Eu compro como uma curiosidade. Eu frequento muito feira de antiguidades, onde existem itens modernos também, figuras de ação, miniaturas automotivas. E aí eu vejo às vezes objetos antigos que me interessam, porque na minha família algumas pessoas colecionam os objetos antigos, e aí eu fico curioso em conhecer sobre essas coisas. E aí eu vejo um objeto antigo, algo que ali esteja dentro do meu orçamento, que eu possa comprar, e aí eu compro. Às vezes eu compro uma câmera antiga, eu tenho algumas câmeras antigas, não chega a ser uma coleção, mas eu tenho um livro antigo, às vezes um quadro que eu acho bonito, ou uma louça que eu acho bacana, uma moeda que eu acho legal. Então eu tenho várias coisas, assim, principalmente objetos decorativos também, para casa. Então às vezes eu compro essas coisas quando eu acho legal. E aí, poxa, eu estava aqui até pensando, né? Às vezes os amigos falam sobre essa coisa ridícula dos caras chamarem os outros de pobre. Eu postei recentemente um vídeo sobre isso. Aí hoje eu estava na minha cozinha, olhei assim, falei, cara, aí vi uns objetos que eu tenho. Falei, cara, hoje eu vou deixar o Deus do Falcon feliz, que ele adora chamar os outros de pobre, né? E pô, é engraçado que ele chama os outros de pobre, e a gente calcula que ele tem assim uma coleção exageradamente maior do que as outras pessoas, né? E aí, pô, você olha e ele não consegue chegar aos pés de muitas pessoas, né? Ele não chega nem perto. Então é ridículo, né? O cara chamar o outro de pobre, quando ele não possui uma coleção que de fato ele possa, né, ali ostentar frente aos outros colecionadores. Eu falei, cara, hoje eu vou ajudar ele. Não é possível. Porque dizem o seguinte, que o atestado de pobre, nenhuma pessoa pode ser chamada de pobre se não tiver na sua casa, sabe o que? Dá uma olhadinha aí. Isso aqui, ó, o cara só vai ter o atestado de pobre se ele tiver em casa uma caneca de festival do chopp. É sério, dizem isso, né? Aliás, várias coisas são ditas sobre as pessoas mais simples, etc e tal, e eu me coloco entre elas, eu me coloco entre essas pessoas e me divirto muito. E comigo não tem essa. Dizem que também o cara não pode ter um atestado de pobre se não tiver na sua casa um recipiente de sorvete para guardar as coisas. Ó, tá aqui, eu tenho um monte desses recipientes de sorvete, guardo meus carrinhos de Hot Wheels aqui dentro, com um plástico bolha, aí jogo uma sílica aqui e vou guardando dentro de outras caixas. Comigo não tem essa. Então, tá aqui, ó, Deus do Falcon, o Deus do Playmobil, do Hot Wheels. Outro atestado de pobre, recipiente de sorvete, tá aqui, eu tenho aos montes. Então, se vocês querem mais, se não for suficiente para vocês, eu encontro outras coisas como atestado meu de pobreza, tá? Agora, assistam o meu vídeo, obviamente isso é uma brincadeira, porque quando eu falei lá se pobre pode colecionar, eu falei sobre o respeito que a gente tem que ter com essas coisas. Infelizmente aqueles caras não têm nenhum respeito pelas pessoas, eles querem saber de ostentar. Aqui a gente quer saber de fazer amizade. Então é o seguinte, existe uma coleção muito legal, que aliás, falando em fazer coleções, como eu falei sobre isso, quando eu falei se pobre pode colecionar, eu falei, pô, tem sempre coleções que você pode fazer
que você pode partir de um valor pequeno e você pode ir colecionando. Uma das coleções que você pode fazer aí de forma baratinha, até um certo ponto, é essa aqui. A coleção de canecas, e naturalmente existem canecas muito raras, caras, não necessariamente canecas antigas, mas canecas que são muito procuradas, às vezes pelo assunto que elas trazem, às vezes uma caneca de um determinado time que teve uma tiragem muito pequena, ou de uma escola de samba que seja famosa, ou de um assunto qualquer que atraia a um público maior. Agora, existem canecas que são canecas comuns, que você encontra partindo aí de um valor, vamos dizer assim, bem razoável, que você consegue colecionar. E a caneca, ela na verdade ela é uma obra de arte, se você observar. Ela, poxa, primeiro você confeccionar o desenho de uma caneca, fazer aquela arte ali, não só o desenho em alto relevo, mas o desenho que vem ali impresso. Isso aqui é uma coisa que vai para o forno, e ele vai para o forno umas 3 vezes. Então, assim, naturalmente eu não sou um especialista nisso. Eu já fui, já vi algumas vezes isso. A diferença, algumas pessoas confundem a cerâmica com a porcelana. A cerâmica, ela vai normalmente, tá? Como eu disse, eu não sou um especialista. Então, se você é um especialista, você pode deixar aí até nos comentários para me ajudar. É sempre bem-vindo o conhecimento aqui. Os comentários ficam abertos para isso, para a gente conversar, e pessoas que conheçam isso de forma detalhada colocarem lá para ensinar as outras. Eu estou abrindo um debate de algo que eu não conheço profundamente. Eu comprei como uma curiosidade. Então, assim, e naturalmente, eu não venho aqui, não, porque eu conheço, ler alguma coisa lá no Google, eu venho aqui, né, eu ia dizer um palavrão, mas vou dizer que não é um palavrão muito assim, forte, mas dá para falar que é cagar regra, né? Então, assim, eu não estou aqui para isso. Então, assim, a cerâmica, ela normalmente vai para o forno, ali é uma temperatura acima de 1000 graus, e uma vez, e ela é muito quebradiça. A porcelana não, ela normalmente ela é uma coisa que, para você segurar a cor ali, a arte que foi feita, ela vai para o forno, começa numa temperatura menor, a quase 1000 graus, depois uma segunda vez a uma temperatura maior, já ali acima de 1000 graus, e uma terceira vez também, principalmente as canecas ou as porcelanas coloridas. Então, assim, ela tem outro processo, e é uma coisa muito legal. Eu, quando fui lá no Recife, aliás, galera aí do Recife, cidade belíssima, maravilhosa, eu adorei, assim, adorei o Recife, adorei. Aliás, tem tanta cidade bacana, assim, legal. E aí eu fui lá no Brenan, e vale a pena. Se você não foi, se você for ao Recife, não fica tão próximo, mas cheguei lá tranquilamente, fui lá, adorei, fiquei encantado. Fui nos dois, né? Nos dois Brenans, na coleção, né, lá de armas, a parte medieval também, de armaduras, tem até um quadrinho ali de armaduras que eu já mostrei aqui. Quando fui no Francisco Brenan também, a coleção do Ricardo Brenan, que é a de armas, né? Dizem que é, se eu não me engano, uma das maiores coleções, se não a maior coleção do mundo de armas brancas, né? Tem essa parte medieval, bem legal, e do lado tem a do Francisco Brenan, que já é uma parte mais artística, de fato, tem quadros, tem a parte de porcelanas, tem, um jardim maravilhoso, com esculturas ali ao ar livre, e tem toda a explicação daquilo, como aquilo é feito, né? Se eu não me engano são as fornadas, né? Que é o nome, e é uma coisa muito legal. Eu confesso, assim, como eu sou arquiteto, ligado a essa área artística,
eu confesso que eu fiquei emocionado lá. Pô, um troço assim, é uma visita que vale, uma coisa maravilhosa, maravilhosa de fato. Então assim, essa parte de cerâmicas e porcelanas é uma coisa muito linda, muito legal. E você pega uma caneca dessa aqui, eu vou mostrar, sei lá, vou começar por aquela que eu peguei. Você pega uma caneca dessa aqui, que é bem grande, poxa, ela, veja só os detalhes. É uma coisa muito bonita. Olha a parte de baixo também. E aí tem sempre, né? Sempre não, mas tem às vezes um desenho, né? E a parte também aqui, onde você quer escrever lá alguma coisa do festival, né? Tá vendo aqui? Essa aqui é Festival do Chopp, Escola de Samba Unidos de São Carlos. Então, às vezes vem a data, né? Essa aqui eu não estou vendo uma data, mas normalmente vem a data do festival. Embaixo vem o fabricante, né? Aonde ela foi fabricada. Normalmente vem uma numeração. Eu sinceramente não sei o que essa numeração significa. Eu inicialmente pensei que fosse uma tiragem. 300, essa é a caneca 340 de tantas canecas. Eu não acredito que seja isso não. Aí se você conhece, puder me ajudar, eu acredito que isso aqui seja o seguinte, a fábrica, esse é um modelo 340 que a fábrica está fazendo. Ela tem lá o modelo número 1 que ela fez, o 2, o 3, aí deve ter um livro, alguma coisa assim, ou com foto, ou alguma coisa nesse sentido, e esse é o modelo 340. Eu posso estar errado, estou supondo isso, mas as canecas possuem essa numeração embaixo. E é um troço lindo, é uma obra de arte e que você consegue algumas canecas num valor bem barato para você iniciar a sua coleção. Não acredito que exista catálogo disso, porque tudo que é empresa, escola de samba, clube, lançava ou lança sua caneca. Uma época esses festivais de chopp eram muito comuns, principalmente década de 60, 70 e 80. Mais forte, eu acho que 70 e 80 você encontra muita coisa, era muito comum esses festivais de chopp. Não sei por que isso assim foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. O pessoal na faculdade tinha lá, a gente chama de chopelada, né? E aí nós íamos para a chopelada, tinha uma galera que botava um cordãozinho assim, comprava uma caneca dessa, colocava pendurada. E aí quando ia lá no barril de chopp, na minha faculdade, na UFRJ, uma das melhores chopeladas que tinha era da biologia. Aí o cara colocava aqui, chegava lá no barril de chopp, enchia, só que, meu amigo, quem bebe chopp, quem bebe cerveja, sabe que isso aqui não é muito bom, porque vai esfriar, vai esquentar logo, né? É melhor você beber aquele garotinho, né? No início você pode começar com uma tulipinha maior, mas depois quando você vai mantendo ali no garotinho que está sempre gelado, né? O meu era garrafa de Big Coke cortada no meio mesmo e ia lá no barril. Era o que encontrava assim para ir, mas também não enchia não. Bebia ali, eu nunca fui de beber muito, mas bebia ali socialmente e tal. Então vou mostrar algumas das outras canequinhas. Isso para galera que bebe chopp é um grande barato, cara. Se você gosta aí, a cervejinha é legal. Eu até comecei a comprar, que uma época a gente fazia muito churrasco aqui em casa, né? Meu pai é gaúcho, adora um churrasco. E eu pensava assim, pô, vou dar essa caneca para a galera. Quando a galera foi embora, eu dou uma caneca para cada um e tal. Mas acabou que essa história não foi para frente. Aí você veja aqui, ó, primeiro festival do chopp, Rio de Janeiro, 12/9/1981. Uma caneca muito bonita, com as armas do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Você veja assim os detalhes, né? As nuances aqui, o degradê das cores, né? Muito bonito. Tem aqui, ó, ano do Jubileu de Ouro, 1982. Muito legal, cara. São canecas. E aí o que eu disse, na parte de baixo, o fabricante e um número.
Estão vendo? Aqui tem um número também. Bem legal, né, cara? Muitas delas vêm com esse tipo de arte. Um homem e uma mulher brindando. Que é bem legal. E normalmente em cima do barril. Isso aqui é tradicional. Essa aqui, dessas canequinhas que eu tenho aqui, é uma das que eu mais gosto. Cantando espalharei por toda parte. Orfeão português. Transportes rodoviários. Muitas empresas faziam isso para dar de brinde também. Não só em festivais. Essa aqui é o 4º festival do chopp. Às vezes pode ser também um patrocinador. Não só isso. Junho de 1979. Estão vendo? É um objeto extremamente bonito, pesado. E, pô, vejam por dentro, ó. Tá vendo ali? Uma porcelana, de fato. Aqui o fabricante. Canecos para festivais. Petrópolis, cidade de Petrópolis, que agora está passando por muitas dificuldades aí com as chuvas. Aliás, senhores políticos, os senhores não dão jeito nessas coisas, né? Não adianta, as pessoas vão morrer. Não adianta. Teresópolis teve um exemplo lá, um monte de gente morreu. Passaram-se anos e anos, nada é feito. É uma vergonha. Petrópolis, para você que não é do Rio, a cidade belíssima, belíssima, linda. Vale a pena ir conhecer, sabe o quê? A Casa de Santos Dumont lá. Por acaso, está até aqui em cima, eu estou lendo um livro a respeito do Santos Dumont. Aqui, ó, esse livrinho aqui, Santos Dumont. Aliás, estou adorando esse livro, estou adorando. E, gente, leiam. Tem dificuldade de começar a ler? Ah, Bruno, eu começo a ler, aí daqui a pouco eu estou pensando em outra coisa. Força a leitura, força, lê. Ah, não conseguiu ler de novo. Ah, mas eu leio a página, já não lembro do que eu li. Leia. Ler é um ato de se libertar. A leitura, ela tem isso. E leia assim, naturalmente, sempre com cuidado. Você não precisa e não deve acreditar em tudo que você lê, mas é importante ler sempre. E leia sempre questionando. Não, o que o cara está querendo me vender? Né? Quem é esse cara que escreveu? Ele tem ali, ele é preso a alguma questão política, alguma questão religiosa, social, econômica. Escreve-se muito para vender determinadas coisas para as pessoas também. Não compre facilmente tudo aquilo que você lê. Né? Não acredite facilmente em tudo que você lê. Leia sempre com uma reserva. Hoje você tem o Google para pesquisar. Muitas vezes eu estou lendo, aí ele fala sobre uma cidade, eu vou lá no Google, pesquiso sobre a cidade. Ele me fala sobre um acontecimento qualquer, eu vou lá e pesquiso sobre o acontecimento. Hoje existe essa facilidade. Então, ó, leia muito, o tempo todo, e não tem desculpa para não ler. Sabe quanto eu paguei nesse livro aqui? Numa livraria, não foi num sebo, não. Eu paguei R$10 nesse livro. R$10. E é ótimo o livro. Estou amarradão, cara. Estou amarradão nesse livro. Aliás, Santos Dumont, cara, desde criança, eu tinha uma revistinha do Santos Dumont, adorava. Fui lá no museu, no Campo dos Afonsos, em Santa Cruz. Veio agora, eu parei aqui, dei uma pensadinha, Campo dos Afonsos, em Santa Cruz. Vale muito a pena a visita, também há muitos anos que eu não vou lá. Eu acho que a última vez que eu fui, eu ainda era criança ou jovem. Vale muito a pena. Se você vier ao Rio de Janeiro, é longe. Não me lembro se o acesso é fácil, não deve ser, mas vale a visita. Então leia e liberte-se, porque é importante isso. Às vezes a gente acha que sabe de tudo e a gente não sabe de nada. A leitura é fundamental. Eu adoro ler, sabe o quê? Muitos livros que às vezes não são aceitos assim, cavuco muito isso. Às vezes livros até que não são permitidos, foram recolhidos porque tinha alguma questão ali que politicamente não interessava, etc. e tal. E existe muito isso. Então corre atrás de ler coisas boas também.
E eu estou gostando muito desse livro, está sendo muito interessante, e sempre que eu termino de ler, eu vou pesquisar alguma das coisas que eu li no Google. É muito legal. Continuemos aqui. Aproveitei, falei de Petrópolis, emendei em outra coisa, mas esses conhecimentos, essas coisas são muito interessantes. Se você vier ao Rio, pega um ônibusinho ali na rodoviária, um 1001 ali, vai lá em Petrópolis, dá para dar um passeio lá bacana. Se vier de carro também, sobe a serra, cuidado com a neblina na volta, é perigoso, já passei aperto ali, vale muito a pena Petrópolis. E galera de Petrópolis, um beijo grande, força para vocês. Se alguém perdeu seu familiar, um amigo, meus pêsames, e força, que Petrópolis seja reerguida aí o mais breve possível e que os políticos façam o que eles têm que fazer. Tudo abandonado, Teresópolis também passou um aperto aí, e Brasil é isso. Vamos para as canecas. Essa outra aqui, vocês veem, podem ver que é no mesmo modelo desse, né? Vocês podem ver aqui, provavelmente o desenho é muito parecido. Existe, quando é feita a fornada, dá uma diferença de coloração entre as canecas. Se você pegar canecas que são iguais, às vezes normalmente dá uma diferença na cor, porque isso aqui realmente é um processo basicamente artesanal, né? É difícil dizer industrial para uma coisa assim. Isso aqui de fato é uma obra de arte. Então essa aqui também, Festival do Chopp, primeiro festival 1979. Flor da Mina, aí também provavelmente uma Grêmio Recreativo B.C, não sei o que é B.C, muito bonita também, muito legal. Tem as cores da Mangueira, né? Rosa, verde e rosa, né? Não é esse verde, mas tem as cores da Mangueira. Então é isso, e tem umas que não tem. Tá, o que eu falei aqui, ó, a moça e o rapaz em cima do barril de chopp. Muitas são assim, muitas tem esse assunto. Esse aqui não tem nada escrito, só tem não vem que não tem. Aí um mosquito aqui querendo picar ali o bumbum do rapaz. E é isso. Essa aqui é interessante, de 1981, terceiro festival do chopp do BNDEE. Ainda era BNDEE, não é BNDES, né? Banco Nacional, se eu não me engano é Banco Nacional de Desenvolvimento, e o S deve ser social, alguma coisa assim. Deve ser econômico e social, de desenvolvimento econômico e social. Deve ser isso, não sei. Você que sabe me diga. Então assim, terceiro festival do chopp, tá vendo? E um banco, né? Provavelmente isso aqui era dado como um brinde para quem participou, alguma coisa assim. Bem legal também. Outro dia eu passei no antiquário, que tem não muito distante da minha casa. Cara, aí quando eu entrei no antiquário, já não ia lá há algum tempo devido à pandemia, tinha duas estantes daquelas de aço, enormes assim, duas, mas cheias, as prateleiras cheias do teto ao chão, cheias de canecas assim, mas cheias. Cara, eu passei, eu falei assim, eu nem vou olhar se tem algum assunto que eu vou começar a comprar caneca, cara. Eu acho uma coisa linda, eu acho lindo isso, eu acho um grande barato. E é isso, gente, tá aí uma coleção para você, que você pode fazer, botar de uma decoração lá na sua cozinha, num cantinho assim, qualquer, beber de brincadeira com os amigos. É um grande barato, eu acho muito legal. A galera que coleciona aí caneca, ou que tem uma canequinha do festival que participou. Eu, por exemplo, o meu pai deu para uma ex-namorada minha, que eu sou amigo até hoje, ele deu uma caneca da Mocidade Independente de Padre Miguel, que é a minha escola de samba. Se eu não me engano, um festival do chopp de 1983. Espero que ela tenha guardado, esteja com ela até hoje. Ela guardou lá umas plantas que eu dei para ela, que ela colocou numa árvore. Aí outro dia ela mandou para mim, ó, nós namoramos em 1998, imagina só. Ela mandou uma foto, a árvore, aquelas plantas se espalharam,
e ficou assim na árvore, ficou bonito assim. Ela falou, ó, tá, hoje até aqui já tiveram os pezinhos novos aqui, os filhotinhos, se espalhou aqui, estava super bonito, é super legal isso. Espero que ela esteja com a caneca até hoje, que aquela caneca era linda, é linda, 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 da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba, um festival de chopp. Esses festivais tinham que continuar, cara, nas empresas, nos lugares. É muito legal, muito bonito você ter um brinde desse. E uma coleção que você pode começar fazendo ali as mais baratinhas e usar como objeto de decoração, é super bonito. Tá bom? Deus do Falcon, espero que eu ajude você assim, dessa forma, a me chamar cada vez mais de pobre. Para mim não é ofensa, tá? Na verdade, no país que a gente vive e tudo mais, tendo a compreensão do que é de fato a pobreza, do que é de fato a riqueza, você pode me chamar de pobre à vontade, Deus do Playmobil, não tem problema. Eu sempre vou passar aqui para vocês o meu atestado de pobre. Não tem problema, continuem me chamando assim, que não é xingamento nenhum, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Tá bom, gente? Um beijo grande da alegria e em breve eu vou ver se eventualmente eu mostro para vocês um objetozinho assim de coleção antiga, ou de decoração que eu tenho aqui em casa para passar para vocês, que esses objetos servem muito também como elementos decorativos para casa, é muito bacana, tá bom? Um beijo enorme do alegria. E esqueci, Santos Dumont tem uma canequinha também com o formato do Santos Dumont. Tem muita caneca que não é assim, ela tem o formato do rosto da pessoa, de um pássaro, que também é bem legal. Tem vários tipos de caneca, para isso tem nomes diferentes. Depois, se vocês quiserem, eu até mostro esse tipo de coisa, é bem legal aqui. Tá bom? Um beijo enorme para vocês.